Saudações de paz e bem a todos. Mais um dia, mais um trecho para que nós possamos aí estudar juntos, né, do Evangelho. E hoje caiu o advento do Espírito da Verdade. O que será que quer dizer isso, né? Vem como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Olha que interessante, verdade imutável. Quer vocês que creiam, acreditem ou não, a verdade é uma só. Não importa a sua crença, não importa se você é evangélico, não importa se você é católico, não importa, a verdade é uma só. Então você está querendo dizer que a sua doutrina, né, a minha doutrina, tem a verdade absoluta? Não. Eu estou querendo dizer que a minha doutrina ela foi elaborada pelo que os espíritos falaram depois de desencarnar, né? Como que uma coisa é considerada verdade? Eu acho que uma coisa é considerada verdade se em vários locais, vários países diferentes, línguas diferentes, os espíritos comunicarem a mesma coisa, né? Uma coisa é verdade se aqui no Brasil é X, lá na Europa é Y, vai ser verdade isso? Creio que não. Agora imagine, uma provação espiritual foi falada no Brasil X, foi falada na Itália X, foi falado na França X, foi falado nos Estados Unidos X também. Parece que o que eles estão falando é verdade, não é não? Não é? Então, foi assim que foi codificado o Evangelho segundo Allan Kardec. Ele viajou vários países da Europa, e em vários países os espíritos falaram a mesma coisa. Isso foi até um método científico que ele se predispôs a fazer, né? Se uma coisa é dita da mesma forma de outras línguas diferentes, entende-se que aquilo que está sendo falado é a verdade, quer nós queiramos ou não, porque a verdade dói, a verdade machuca. O que o Espiritismo fala sobre a verdade? O Espiritismo fala que nós todos somos espíritos eternos, que nós temos um objetivo só em toda a nossa vida espiritual. Esse objetivo é o de chegar em estado de espírito puro. Porém, nós temos que chegar nesse estado de espírito puro através das nossas próprias forças e vontades e livre-arbítrio, né? É por isso que vários demoram demais para se tornar espírito puro, né? Mas um dia todos os espíritos serão puros. Então quer dizer então que no universo vai ter somente espírito puro? Não, porque Deus não para de criar espíritos, né? Se vocês querem estudar mais sobre esse trecho de criação de espíritos e criação de planetas, é só pesquisar no livro A Gênese das Obras Básicas de Allan Kardec, né? Então, voltando. A verdade é uma só. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Então, Deus é misericordioso, bondoso, pacífico, é um Pai muito bom, né? Ele quer que nós evoluamos com as nossas próprias forças, que nós tenhamos o nosso próprio mérito. Quando nós chegarmos lá, né, nós vamos evoluir e Ele vai dar um tapinha nas nossas costas e dizer: tu chegastes aqui através da sua própria vontade, da sua própria força, o mérito é todo seu. Olha só que bonito, não é não? É bonito, muito bonito. Só que é difícil, né? Por que é difícil? Porque nós temos livre-arbítrio. Eu posso escolher o que eu quiser, quando eu quiser, na hora que eu quiser. Só que a gente não pensa nas consequências das nossas escolhas. Tudo que a gente faz tem consequência. E a consequência é de colheita obrigatória, não é? Eu revelei a doutrina divina e como segador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse:
Vinde a mim todos vós que sofreis. Se você sofre e sofre com resignação, você vai ter uma atenuação desse sofrimento. Ah, mas eu sofro demais e não recebi atenuação nenhuma até hoje. Será que você é resignado? Se você não sabe o que é resignado, procure no Google, coloque lá, significado de resignado. Hoje em dia nós temos uma ferramenta muito boa nas mãos, que a maioria tem acesso. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai. Esse é um dos poucos trechos do Evangelho que eu escuto falar que a estrada é larga e reta para o reino de Deus. Ué, mas pera lá, eu sempre escuto falar que essa estrada ela é estreita e cheia de obstáculos. Não é não. Não é não. A estrada é larga e reta. Sabe quem estreita e coloca obstáculo? O nosso livre-arbítrio. Ou seja, as nossas escolhas. Se a sua estrada está estreita e cheia de obstáculos, de buracos, de muros, etc., foi você quem os pôs lá. Suas mãos, suas escolhas, sua má vontade, sua preguiça, sua cobiça, sua inveja, não é? Os vícios morais. A verdade dói, não dói? A verdade dói. Perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade, meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ela quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos. Olha só que interessante, olha como que Deus é misericordioso. Ele quer que os mortos ajudem aos vivos, para que os vivos não cometam os mesmos erros que os mortos cometeram em vida. Olha só. Então os espíritas acham que eles estão indo para a casa do espírito para ajudar, não é? Não, eles estão indo para aprender. Para eles verem o que acontece quando você toma uma atitude errada em vida e tem que pagar no desencarne. O que acontece? Uma pessoa que tem uma vida inteira de más escolhas. O espírito de uma casa espírita vem revelar o que acontece a ele. Então os espíritos vêm aprender, não vêm ensinar, não vêm ajudar. Os espíritos, quando vão a uma casa espírita, eles vão ser ajudados. Eles vão para aprender. Não é? Então, voltando. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Olha, a morte não existe. O espírito é eterno. Nunca conhecerá um fim. Deus nunca vai criar um ser, um filho, para depois tirar a vida dele, né? Nós estamos agora no mundo sobrenatural. O mundo corpóreo é um mundo passageiro, ilusório, sobrenatural do mundo espiritual. O verdadeiro mundo é o espiritual. É de lá que nós saímos e é para lá que nós voltaremos. O mundo espiritual é onde nós passamos o maior tempo na nossa vida espiritual e onde nós passaremos a eternidade depois do estágio de espírito puro. Isso aqui, o qual nós estamos habitando hoje, é a escola para a evolução espiritual. É momentânea, passageira, ilusório, sobrenatural. A verdade dói, a verdade é difícil, né? Mas eu prefiro uma verdade difícil, real, do que uma doce ilusão. Não é? Então, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz do que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição. Olha que coisa,
o espírito morre para reencarnar. E em vida ele morre para ter a ressurreição. Então nós que estamos encarnados ao morrer aqui no plano carnal, nós estaremos ressuscitando para a vida espiritual. É a nossa reentrada na vida espiritual. Porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida. A vida carnal é somente a prova que nós mesmos escolhemos passar para pagar os nossos débitos do passado e poder evoluir moralmente. Escolha nossa. Aí nós pensamos, não é possível que eu escolhi tanta coisa ruim na minha vida. Não, tem coisa que você não escolheu não. Tem coisa que suas atitudes nessa vida que você escolheu já está colhendo o que é ruim. Então tem coisa que não é programação reencarnatória, tem coisa que nós já fizemos mau uso do nosso livre-arbítrio nessa vida e já estamos recebendo as consequências, não é? Então, a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar a vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Então Deus quer apenas que nós sigamos a linha reta e larga, a estrada larga que leva até Ele, sem obstáculos. Deus só quer isso. Ele quer que nós possamos chegar a nível de espírito puro o mais rápido possível. Porque Ele precisa de ajuda. Não é? Porque quando Ele desencarna e se torna aí, né, vai evoluindo, se torna espírito puro, a gente não vai parar de trabalhar, não. O trabalho aumenta. Né? Nós vamos continuar ajudando aqueles espíritos recém-criados. Não para. Só que é uma tarefa difícil. Porque pela lei divina, todo ser que Deus cria tem o livre-arbítrio. Todo ser humano, né? Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Olha só, nós que estamos reencarnados temos a obrigação de ver alguém necessitado de amparo moral, ajudá-lo. É obrigação. Eu estou vendo alguém com um problema moral, eu devo estender a minha mão? Sim, devo. É dever, não é escolha. Quando a gente passar a ter essa visão, o planeta vai regenerar, não é? Se a gente não escolher assim, o planeta vai regenerar de outra forma, expulsando os maus, não é? Por que a gente não pode fazer parte da regeneração? Sabe quem escolhe quem vai regenerar ou não? Nós mesmos. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Olha só, o primeiro ensinamento independe de qualquer coisa. Amai-vos. Amar um ao outro. Só isso. Instruí-vos, eis o segundo. Porque sem instrução você não chega a lugar nenhum. Você não aprende. Você não sabe para que você sofre. Você não sabe o que te aguarda. Sem instrução você pode cair no mesmo erro. Agora com instrução, você sabe que dependendo do que você faz em vida, você vai pagar na vida espiritual, na morte, né? Dependendo do que você faz em vida, você pode piorar a sua existência. Dependendo do que você faz em vida, você pode atenuar as suas provações. Então, há a necessidade da instrução. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que de além túmulo, que acreditáveis vazio, vós vos clamam. Irmãos, nada perece. E são os espíritos que já desencarnaram falando para a gente que estamos vivos, que nada se perde.
Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, meus irmãos, esse foi o trecho do Evangelho de hoje. Vamos meditar. Se não entendemos, vamos voltar ao vídeo, né? Se não entendeu ainda, deixe nos comentários que nós possamos estudar juntos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos ampare, que nós possamos percorrer essa estrada reta e larga que leva a Deus o mais rápido possível, juntos, um ajudando ao outro. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos ampare, que assim seja.